Fala galera, aqui é o Leandro Machado e hoje nós vamos começar a falar sobre um novo livro. Nós vamos falar sobre o livro da autora conceituada, autora de best-sellers, Joyce Meyer. E o livro da vez é Crie Bons Hábitos, Livre-se dos Maus Hábitos. 14 novos comportamentos que encherão a sua vida de energia. Todos nós temos hábitos, alguns bons, outros maus. Os bons nos beneficiam, acrescentam alegria e podem dar poder à nossa vida. Ao mesmo tempo, os maus hábitos não acrescentam nada, muito pelo contrário, chegam a roubar a nossa paz e a nossa felicidade, além de impedir o nosso sucesso. Ou seja, aprender a criar bons hábitos é algo vital para uma vida bem-sucedida. Tantas coisas nós temos feito e muitas vezes não deveríamos fazer. Um hábito é aquilo que de tanto fazer, de tanto repetir, se torna algo automático, se torna algo habitual, começa a fazer parte do nosso dia a dia. E ao longo desse livro nós vamos aprender um pouquinho sobre como criar uma vida diferente, sobre como estruturar hábitos que certamente irão agregar coisas na nossa vida. Antes de mais nada, assim como a autora já indica no livro, eu quero encorajar você também a fazer uma lista de todos os seus hábitos, aquilo que constantemente você costuma fazer. De um lado, coloque tudo aquilo que você considera um bom hábito, aquilo que você considera um mau hábito, aquilo que te faz mal, rouba o seu tempo, te impede de crescer, você também vai listar. E passo a passo, capítulo após capítulo desse livro, nós vamos aprender a como criar novos hábitos para substituir os velhos hábitos. Uma boa dica para começar essa transformação na nossa vida é pensar e se concentrar um pouco menos naquilo que é ruim. Muitas vezes nós estamos tentando emagrecer e nós ficamos pensando, eu não posso comer bolo, eu não posso comer bolo, eu não posso comer pudim. Quando na realidade o caminho mais fácil para mudar esse hábito é começar a focalizar e mentalizar aquilo que nós queremos ter. Obter um melhor físico, obter uma energia melhor, obter aquilo que certamente vai nos fazer bem. Pensar menos no que nós não podemos fazer, como comer o bolo, e começar a pensar em coisas que nós podemos comer. Esses pensamentos transformados certamente nos darão a energia que nós precisamos para começar a criar esses novos hábitos. Eu não sei se você tem algum tipo de animal, gato, cachorro, papagaio, mas algo que é muito comum quando nós falamos sobre os animais é o receber algo em troca de algo que foi feito. É quase como um condicionamento. O animal vai dar a patinha porque ele acostuma ganhar um carinho depois da patinha. Assim também nós, como ser humano, segundo a autora, nós somos motivados por recompensas e nós aguardamos ansiosamente resultados. Contudo, criar novos hábitos, além de levar um tempo, ele vai exigir esforço de nós. E muitas vezes a resposta que nós aguardamos com ansiedade, de uma forma rápida, ela virá com o tempo. Contudo, vale lembrar que bons hábitos mudam a nossa vida e talvez não exerçam um poder de influência tão grande no hoje. Uma das coisas que nós precisamos criar na nossa vida é o hábito de não viver o imediatismo e pensar a longo prazo, produzir mudanças hoje que certamente transformarão a nossa vida amanhã. Comece agora! Os maus hábitos são como uma cama confortável, no qual é fácil de se deitar, mas é difícil de se levantar. A procrastinação é um ladrão e ela tem roubado o tempo, roubado o nosso potencial, roubado a nossa estima. E nós precisamos fazer algo com isso. Nós precisamos começar a agir hoje, porque certamente as coisas não irão se resolver sozinhas. Quanto mais adiamos as coisas para fazer, elas começarão a nos irritar. Projetos inacabados muitas vezes nos farão sentir muito, mas muito pressionados. É por isso que nós precisamos de uma vez por todas tomar a decisão em correr em direção ao sucesso, criar um hábito. Assim como uma vida sem sucesso pode se tornar um hábito, assim como o fracasso pode se tornar um hábito, viver uma vida de sucesso, viver uma vida de acerto, viver uma vida de perseverança também pode se tornar o hábito. Como é, Leandro, que eu posso fazer isso? A autora Joyce Meyer nos deixa muito claro que um dos meios de começar um bom hábito é repetir aquilo que é bom, dia após dia. Crie bilhetes, espalhe pela casa, coloque na agenda, coloque no fundo do celular, na tela do seu computador, programe despertadores ao longo do dia. E você vai perceber
que depois de um tempo, coisas que eram muito, mas muito difíceis e quase impossíveis se tornarão coisas fáceis. Nunca alcançaremos o sucesso adiando as coisas. Muitas vezes nós não temos feito hoje aquilo que é necessário fazer. Sempre deixamos algo para amanhã e depois de amanhã, sempre temos algo na nossa casa para terminar, temos um a fazer no trabalho que vamos protelando e procrastinando e remediando. E essas coisas vão se acumulando ao ponto de roubar a qualidade de vida que nós podemos ter. Mas aí você pode perguntar, mas como eu tenho que fazer, Leandro? Eu tenho pouco tempo e muita coisa para fazer. Muitas vezes nós estamos gastando tempo demais com coisas que não deveríamos gastar. Temos trazido tarefas na nossa vida e elas têm se acumulado porque gastamos tempo com aquilo que não deveríamos gastar. Não é sábio esperar até um momento que pareça conveniente para começar a executar as tarefas. Nós precisamos começar a fazer hoje aquilo que não apenas queremos, mas aquilo que sabemos que precisamos fazer. Comportamento 1. O bom hábito. O primeiro bom comportamento que nós podemos aprender nesse livro a desenvolver é o comportamento de dedicar um tempo e atenção ao nosso relacionamento com Deus. Dizer que não temos tempo livre para dedicar a Deus é simplesmente uma desculpa. O hábito de passar tempo com Deus em oração, estudando a sua palavra, nos faz ser capazes de desenvolver muitos outros bons hábitos e, por consequência, abandonar hábitos ruins, maus hábitos que temos trazido na nossa vida. Aprender a administrar o tempo vai nos ajudar a ter um tempo para passar com o Senhor, desfrutar um relacionamento íntimo com Deus. Assim, nós vamos conseguir avançar dentro desse hábito tão importante que é o início para uma transformação de vida. Muitas vezes não conseguimos passar tempo com Deus porque esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Tentamos colocar Deus na nossa agenda, quanto Deus deve estar sempre acima, ele deve vir antes de qualquer agenda que nós podemos ter. Na vida de pastor, eu tenho encontrado muitos tipos de pessoas. E é muito interessante quando Joyce Meyer começa a falar sobre esse primeiro hábito, sobre ter um tempo e um relacionamento com Deus, porque as pessoas elas têm desculpa para tudo. Normalmente elas dizem, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas o mais engraçado é que elas constantemente postam coisas nos seus feeds de Instagram, stories, no seu Facebook. Algo que nós precisamos entender é que o tempo, ele existe sim, ele necessita ser bem administrado. A grande dificuldade que muitas pessoas também encontram quando nós falamos sobre relacionamento com Deus é que elas querem orar 1, 2, 3 horas. E não é assim que acontece, né? Muitas vezes nós estamos tentando começar de onde deveria ser o nosso objetivo final. Quando na realidade toda prova ela deve começar da largada e nós vamos progredindo gradualmente, dia após dia. Se você não tem o costume de orar, não queira orar 30, 50, 1 hora, ore 2 minutos, 3 minutos. Lembre de Deus no seu dia. Muitas pessoas nem oram com relação aos seus alimentos. Então comece do início. Comece das pequenas mudanças e grandes transformações virão. Comece das pequenas mudanças e grandes transformações virão. O céu está cheio de respostas para perguntas que ninguém se incomodou em fazer. Essa é uma das frases citadas no livro e de autoria do grande Billy Graham. Muitas vezes nós estamos buscando coisas e respostas de Deus que já estão disponíveis, mas pelo acúmulo de coisas, pelo acúmulo de correria, por colocar Deus não em primeiro, mas em segundo, terceiro e quarto lugar das nossas vidas, nós não temos recebido aquilo que já está disponível para nós. Meditar na palavra é um hábito que faz parte desse relacionamento com Deus, desse primeiro hábito que precisamos crer na nossa vida, porque ninguém pode conhecer a Deus fora da sua palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e sem ela não podemos crescer e nem ficar fortes no Senhor. Orar, ler a Bíblia, desenvolver um relacionamento com Deus vai fazer com que as nossas prioridades elas sejam mudadas. Vai fazer com que maus hábitos e assim como pecados comecem a abandonar na nossa vida.
Uma das coisas que eu tenho aprendido que facilita muito a nossa vida e tem a ver com esse primeiro hábito é que orar não é uma obrigação e é um privilégio. A autora Joyce Meyer, ela coloca muito isso. Muitas vezes nós vamos para o nosso tempo de oração e temos aquele peso de, nossa, eu tenho que orar, nossa, eu tenho que parar a série para orar. Mas na realidade, um dos principais benefícios da nova aliança é ter essa intimidade, é ter esse contato, esse acesso com o nosso Deus. Então, antes de mais nada, criar bons hábitos deve passar por um relacionamento com Deus. O primeiro bom hábito é criar um relacionamento com Deus. Talvez você pode pensar, Leandro, mas é muito difícil, mudar é muito difícil. Uma das coisas que nós podemos aprender também aqui é que, normalmente, as coisas que não exigem nada de nós, elas não são valorizadas. A verdade é que se uma coisa não custa nada, ela raramente terá valor para nós. A verdade é que se uma coisa não nos custa nada, ela raramente terá valor para nós. Precisamos nos empenhar, precisamos nos comprometer, precisamos investir naquilo que realmente importa. Assim que você iniciar essa jornada na mudança dos seus hábitos, no abandono dos maus hábitos, assim que você iniciar essa jornada rumo à quebra dos seus maus hábitos, tenha uma coisa em mente: a recompensa virá. Somos motivados por recompensas, ainda que nós não estejamos vendo ela hoje. Mudar bons hábitos e lembrar que no futuro, ainda que não possamos ver hoje, mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes e os nossos... Ainda que não estejamos vendo, mudar os maus hábitos, trazer novos hábitos, produzirão para nós grandes recompensas. Pode ser que as recompensas elas não sejam vistas em um curto prazo como esperamos, na grandeza e dimensão que esperamos, mas certamente esses bons hábitos terão o poder de mudar por completo a nossa vida. Criar bons hábitos muitas vezes tem se tornado algo difícil porque nós temos criado dentro de nós uma dificuldade de ter foco. Precisamos focar naquilo que realmente é importante e mudar aquilo que tem desagregado coisas na nossa vida. O foco nos permite se concentrar, permite colocar toda a nossa energia, colocar toda a nossa força em uma única coisa, ao invés de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu me recordo que ao longo da minha caminhada, quando adolescente, eu sempre aprendi que uma pessoa proativa, uma pessoa desenrolada era aquela que fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mas observando alguns estudos, eu, Leandro, tomei o conhecimento de que uma pessoa que ela é unitarefa, ela produz até 30% a mais do que uma pessoa que é multitarefa. Ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas achando que somos altamente produtivos, quando na realidade, se nós criássemos o hábito de focar em uma coisa de cada vez, nós estaríamos produzindo muito mais. Comportamento 2. Pensamentos, palavras e hábitos. Pensamentos e palavras são um ponto de partida para a formação de qualquer bom hábito que seja. Onde a nossa mente vai, todo o nosso corpo e vida vai atrás. As nossas palavras têm o poder de transformar a nossa vida em uma vida vitoriosa ou em uma vida derrotada. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,13, diz que esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Aquilo que eu creio e falo certamente vai produzir resultado. Marcos 11:23, um texto que muitos de nós conhecemos, ele diz: e qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, vai acontecer aquilo que ele se diz. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas palavras, possuem o poder de mudar a nossa vida e criar bons hábitos. Um hábito, segundo Joyce Meyer, pode ser comparado com um computador ou uma programação. Tudo aquilo que nós vamos pensando, toda a informação que nós vamos recebendo, vai criando dentro de nós uma programação e um hábito. Mudar exige reescrever esses programas, reescrever esses códigos. Assim como Romanos 12:2 diz, renovando a nossa mente. Como eu faço isso, Leandro? Me expondo a coisas diferentes.
Se eu costumo ouvir palavras negativas, o meu coração e a minha vida certamente se tornou uma vida negativa. Mas quando eu começo a ouvir fé, ouvir vitória, ouvir coisas positivas, certamente a minha vida vai tomar esse rumo e eu criarei um hábito não de uma vida onde em todas as coisas eu sou um derrotado, mas eu criarei o hábito de uma vida vitoriosa onde todas as coisas, sim, eu sou mais do que vencedor, como Romanos 8 diz. Comportamento 3, o hábito de ser determinado. E eu quero falar para vocês que quando eu li esse livro, esse foi um dos hábitos que mais me chamou a atenção. Eu sempre acreditei que determinação era uma das características que uma pessoa podia ou não possuir. Mas ao ler o livro, nós aprendemos que a determinação, assim como todos os outros hábitos, ela pode ser criada, ela pode ser desenvolvida. Uma pessoa determinada é aquela que decide não viver uma vida de indecisões. É impossível aprender como tomar boas decisões sem viver a experiência de tomar decisões. Joyce Meyer ela diz que é impossível aprender como tomar boas decisões sem viver a experiência de tomar decisões. Muitas vezes nós queremos apenas acertar, uma vez que aprendemos a teoria, contudo, a prática do nosso dia a dia vai trazer para nós a experiência em como aplicar o nosso conhecimento. Na página 72 do livro, falando sobre esse hábito, Joyce Meyer traz uma ilustração e um diálogo de um autor anônimo. E o diálogo é exatamente assim: Senhor, qual o segredo do sucesso? Perguntou o repórter ao presidente de um banco. 2 palavras, ele respondeu. E quais são elas, senhor? Decisões certas. E como o senhor toma boas decisões? Ele respondeu, 1 palavra. E novamente o rapaz perguntou, qual é essa palavra, senhor? Ele disse, experiência. E como então o senhor adquire experiência? Novamente perguntou o jovem. E esse homem do banco respondeu, 2 palavras. E ele perguntou, quais são? Decisões erradas. Ou seja, pode ser que muitas coisas ruins aconteceram na sua vida até aqui. Mas essas coisas, se você olhar pela perspectiva correta, elas podem te auxiliar a aprender como fazer novas decisões e decisões ajustadas. Deus nos ajudará a chegar no lugar para onde estamos indo, mas Ele não pode dirigir um carro que está estacionado. Coloque hoje a sua vida em movimento. Comece a criar bons hábitos. Faça alguma coisa e não fique sem fazer nada. Falando sobre determinação, muitas vezes nós temos visto as pessoas escolhendo e decidindo de uma forma precipitada. Mas aqui podemos aprender que nunca é sábio tomar decisões sem dedicar tempo para considerar qual seria o resultado de uma decisão. Nós precisamos considerar, pensar, orar, criar algo dentro do nosso coração, buscar a paz, para que nós possamos sempre fazer escolhas acertadas. O homem sábio, ele é pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Não seja uma pessoa precipitada. Assim também, não viva uma vida para agradar outras pessoas. Muitas vezes nós temos deixado as pessoas decidirem qual é a razão ou qual é o foco, ou o alvo, o objetivo da nossa vida. Quando fazemos o que os outros querem e não aquilo que queremos, simplesmente estamos deixando que outras pessoas vivam suas vidas através de nós. Nós não podemos viver como pessoas que não pensam. Nós não podemos viver como pessoas que simplesmente são conduzidas por ordens ou imposições de pessoas que querem ver em nós as suas realizações. É como um pai que sempre sonhou em ser um médico e não conseguiu ser um médico, foi frustrado no seu sonho e ele obriga o seu filho a ser o médico. Nós, como pais, não podemos realizar os nossos sonhos impondo coisas aos nossos filhos. Nós precisamos inspirar, aconselhar, ajudar para que os nossos filhos possam criar uma vida de bons hábitos, de boas escolhas e viver uma vida de determinação.
Nunca decida e depois consulte a Deus. A ordem de uma vida bem-sucedida é exatamente o contrário. Nós buscamos direção de Deus e depois decidimos as coisas. Essa é uma das frases que me chamou muita atenção nesse livro, porque ao observar a vida de pessoas, eu tenho visto que Deus tem muito mais, está sendo o 190 na vida das pessoas, aquele telefone da polícia, de emergência, de ajuda, o telefone do corpo de bombeiro, não é, ao invés de ser aquele que vai guiar os nossos passos, que vai ser aquele que tem as palavras para nos orientar e nos inspirar. Não viva uma vida onde você decide e corre atrás de Deus. Busque as direções, porque o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa sempre, sempre, sempre virá do Senhor. Ainda dentro desse novo comportamento que nós precisamos criar sobre mudar a nossa mentalidade, mas também mudar as nossas palavras, nós precisamos desenvolver o hábito de falar aquilo que nós cremos e não aquilo que muitas vezes vemos e sentimos. Muitas pessoas, por serem derrotadas em muitas áreas da sua vida, elas ficam o tempo todo confessando: eu não consigo, eu não posso, eu não vou ter, vai faltar. E essas coisas vão como reafirmando esses pensamentos negativos dentro do coração e da mente da pessoa. Nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Nós precisamos diariamente mudar a nossa confissão, confessar a nossa fé e não a nossa incredulidade. Nós precisamos acordar todos os dias dizendo: eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. E assim, quando menos esperarmos, falar positivamente, confessar a fé, vai ter se tornado um hábito na nossa vida. Comportamento 4, hábitos saudáveis. E esse pega, não é verdade? Muitas vezes temos vivido uma vida onde temos mais hábitos ruins quando falamos de saúde do que hábitos bons. Hábitos saudáveis irão automaticamente eliminar vários outros hábitos ruins. Uma das frases de Joyce, ela diz: não espere até ficar doente para escolher ser saudável. É tão engraçado que muitas pessoas elas não conseguem emagrecer ou mudar hábitos quanto à sua alimentação ao longo da vida, até o dia em que elas, numa consulta com um cardiologista, recebem um diagnóstico onde estão próximas da morte, estão prestes a morrer. Nós não podemos e não devemos ser assim. Nós precisamos hoje, quando ainda estamos bem, decidir mudar a nossa alimentação, a prática de exercício. Dentro desse capítulo, dentro desse hábito, Joyce começa a falar sobre a dificuldade que ela tem na prática de exercícios. E dentro disso ela tem uma grande ideia. Ela pede para que o seu marido auxilie, lembrando, pressionando, para que ela pudesse criar uma rotina de ir na academia. Ela conta que em um dia, depois de ter ministrado e viajado, ela não tinha vontade de ir, mas como ela havia combinado com o seu marido, ele a cobrou, ele a inspirou e ela foi. Não sei se acontece com você, mas muitas vezes o mais difícil é sair da cama, o mais difícil é ir à academia, é ir fazer a caminhada, a corrida, o exercício. Mas todas as vezes que terminamos isso, um pensamento toma conta da nossa mente. Que bom que eu vim. Eu não sei quanto a você, mas essa é uma das áreas que infelizmente ainda pegam para mim. Mas mudando bons hábitos, deixando os maus hábitos, certamente nós iremos vencer, adquirir o corpo que precisamos, a saúde que precisamos para cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Falando sobre criar hábitos saudáveis quanto ao nosso corpo, o livro ele traz para nós 7 pilares para ter uma boa saúde. E ele diz: 1. Beba muita água. 2. Durma e descanse muito. 3. Alimente-se com comida de qualidade. 4. Faça exercícios. 5. Use, se necessário, de suplementos, vitaminas, coisas que irão complementar ou completar a sua dieta. 6. Desintoxique. Muitas vezes passamos tempo colocando coisas ruins demais no nosso corpo e é muito importante passarmos tempos tendo dietas e momentos em que iremos nos desintoxicar. E 7, sétimo pilar para criar um bom hábito de uma vida saudável é aprenda a lidar com o estresse.
Tire um tempo para descansar, tire um tempo para passear com a sua família, tire um tempo para não pensar em compromissos ou boletos. E você vai perceber que uma vida livre de estresse é uma boa vida. Comportamento 5, o hábito da felicidade. Pode parecer que não, mas ser feliz também é um hábito. Uma das coisas que nós precisamos lembrar para com aquilo que a Bíblia diz é que a alegria não é um sentimento. A alegria é algo que já foi colocado dentro de nós, é uma realidade do nosso homem interior. A única maneira de evitarmos de nos arrependermos amanhã é aprendermos a fazer boas escolhas hoje. Pense menos, ria mais. Uma das frases citadas nesse livro de Milton Berle é: rir é tirar férias instantâneas. Como eu gostei dessa frase do momento que eu li. Rir é tirar férias instantâneas. No momento em que nós rimos, é como se fôssemos transportados do ambiente de trabalho, fôssemos transportados de um ambiente de problema para um lugar onde alegria e felicidade são plenas. Em meio a estudos, o livro diz que uma criança, ela ri de 150 a 200 vezes por dia, enquanto um adulto tem criado o hábito de rir de 8 a 15 vezes por dia. Ou seja, talvez o problema do estresse ou o problema da tristeza não esteja nas coisas, mas no hábito de ser feliz, no hábito de rir que nós temos deixado para trás. Comportamento 6, o hábito da fé. Todos nós temos fé, mas a chave para o sucesso é colocá-la no lugar certo. A Bíblia diz em Romanos que a fé já foi depositada em nosso coração. Contudo, nós precisamos colocá-la no lugar certo. Onde é esse lugar certo, Leandro? Nós podemos aprender aqui que o lugar certo da sua fé é na sua confissão, é no seu dia a dia, é mantendo uma mente renovada, é fazendo parte do seu dia a dia em tudo que se levanta ou não. Fé não foi feita apenas para ser usado no dia difícil, mas fé é um estilo de vida do justo. Um homem audacioso que atendia pelo nome de alcunha de Grande Blondin impactou multidões ao fazer proezas que desafiavam a morte sobre as cataratas do Niágara. Apontando para uma corda suspensa sobre um trecho das cataratas, esse sujeito corajoso provocou a grande multidão que estava ali reunida. E ele disse: quem acredita que eu posso empurrar esse carro sobre as cataratas em cima de uma corda? Várias mãos se ergueram em meio à multidão e o grande Blondin apontou para um homem que havia levantado a sua mão e o desafiou e disse: se você acredita mesmo, então entre no carro. Mas ninguém se aventurou. Deus diz para entrarmos em ação se levamos algo a sério. Essa é uma das histórias que nós podemos aprender aqui na página 110 do livro e nós podemos ver algo que acontece no dia a dia. Muitas pessoas dizem que têm fé, dizem que acreditam, mas elas não estão dando passos, elas não estão se aventurando. Nós precisamos dar o passo de fé. Se de fato nós cremos que Deus é Deus, nós precisamos praticar a palavra. Se a Bíblia diz sobre confessar, vamos confessar. Se a Bíblia diz sobre crer, nós vamos crer. Se a Bíblia diz sobre amar, nós vamos amar. Esteja comprometido a viver uma vida de fé e não apenas tendo uma aparência de fé. O hábito da fé, ele está diretamente ligado com o hábito da alegria, com o hábito da felicidade. Porque muitas vezes a nossa alegria, a nossa felicidade, ela tem sido abatida porque nós olhamos apenas por uma perspectiva natural. Contudo, os olhos da fé nos faz ver além. E uma vez que eu estou vendo as coisas, não por uma dinâmica natural, mas sobrenatural, a alegria vai permanecer intacta no meu coração. Viva uma vida de fé. Faça da fé um hábito diário. O hábito da excelência. Excelência não significa ter o mais caro. Excelência significa fazer o melhor possível em todas as situações. Mas isso não é necessariamente sinônimo de perfeição. A busca pela perfeição é frustrante, neurótica, é um terrível desperdício de tempo.
Algo que nós precisamos entender é que a excelência deve fazer parte da nossa vida. A excelência está nos detalhes, quando decidimos dar o melhor de nós naquilo que temos e estamos fazendo. Fazer as coisas de uma forma mais depressa. Não, oxa. Excelência é fazer uma coisa comum de uma forma incomum. Booker T. Washington. Uau! Que frase fantástica! Uma pessoa excelente é aquela que está além do nível, ela está fazendo tudo além do comum, ela está sempre um passo adiante, ela é determinada em dar sempre a sua melhor porção em tudo que ela faz. A busca pela excelência é um sinal de maturidade quando for feita pela motivação correta. Uma pessoa que está crescendo e amadurecendo, ela sempre vai procurar, em todas as situações, dar a melhor versão de si mesmo. Agora, eu tenho uma dica para você que é pai, mãe, líder, pastor. A excelência, ela não deve apenas ser cobrada, mas ela deve ser inspirada. É o nosso papel de líder, é o nosso papel de referência como pai, mãe ou pastor ou qualquer cargo que nós venhamos ocupar, em mostrar para as pessoas como as coisas devem ser feitas. Jesus sempre fez assim, não apenas falou e ensinou com palavras, mas através das suas escolhas e da sua vida, ele nos ensinou como a vida deve ser vivida. Fechando o capítulo sobre excelência, Joyce Meyer diz mais uma frase sensacional. É impossível viver uma vida de excelência sem desenvolver uma mentalidade excelente. Desenvolva dentro de você uma mente, uma mentalidade de uma pessoa que não se conforma com aquilo que é medíocre, com aquilo que está na linha mediana e sempre procura dar a melhor porção ou a melhor versão naquilo que você está fazendo. Mais um comportamento. Comportamento 8. Comportamento 8. O hábito de ser responsável. Agora vai uma frase de George Washington e ele diz: 99% dos fracassos acontecem com as pessoas que têm o hábito de dar desculpas. Uau! Que maravilhosa essa frase! Não é? Muitas vezes as pessoas têm dado desculpa para não fazer, e por isso têm vivido uma vida repleta de fracasso. Nós precisamos desenvolver o hábito da responsabilidade. Ser responsável é aquilo que nos torna uma pessoa digna de honra. Nunca podemos ter medo de admitir que estamos errados em relação a alguma coisa ou que cometemos um erro, porque é essa verdade que nos liberta. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que estamos fazendo. É natural, é normal, algumas vezes na nossa vida nós podemos cometer um erro. Nós precisamos reconhecer que estamos errados, porque aquele que reconhece, aquele que confessa, aquele que deixa o seu pecado, ele vai alcançar a misericórdia de Deus, assim também alcançará a misericórdia de homens. Inventar desculpas para os nossos erros é, na verdade, estar mentindo para nós mesmos. Errei sim, me perdoa, me arrependi e vou começar de novo. Faça da sua vida uma vida de responsabilidade, trazendo para si os seus acertos, mas também os seus erros. Tá preparado? Se prepara mesmo para ouvir essa agora. A estrada para o inferno está pavimentada com as boas intenções daqueles que inventaram desculpas para não fazer a coisa certa hoje, dizendo que as faria mais tarde. As desculpas constroem a estrada do nosso fim, de um fim ruim ou de um fim não. As nossas desculpas, ao invés de construir um caminho de sucesso, certamente nos levarão a um caminho de destruição. Viva uma vida íntegra, viva uma vida responsável. Seja responsável pelos seus acertos, seja responsável pelos seus erros. Planeje a sua vida, faça tudo com excelência. Todos esses são hábitos que nós precisamos
E hoje nós devemos começar a trazer na nossa vida. Mais um comportamento. Crie o hábito da generosidade. Comportamento 9. Generosidade deve fazer parte na nossa vida, mas como tudo, nós precisamos de disciplina para fazer. Nós devemos dar as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca. Nós não devemos dar algo esperando colher. A generosidade na vida do cristão é um traço do amor que um dia já nos alcançou. Precisamos aprender a ser pessoas generosas, mas também temos que inspirar as pessoas a andar nessa generosidade. Até porque a generosidade deve ser praticada independente de quanto dinheiro ou recurso possuímos. Porque generosidade não fala de valores, mas fala sobre uma liberalidade, sobre ações contínuas, que faz com que as coisas que Deus tem colocado na nossa vida saiam e possam tocar a vida de pessoas. Quando uma pessoa dá, ela está dando algo que faz parte dela, ela está se tornando um doador, ela está transmitindo a outro aquilo que ela é. O hábito da pressa. Se estamos fazendo constantemente coisas com pressa. Comportamento 10, o hábito da pressa. Se estamos fazendo coisas com pressa sempre, isso pode ser um sinal de que estamos fazendo coisas demais. Muitas vezes temos o costume de acumular sobre as nossas vidas responsabilidade, mas algo que nós precisamos entender é que normalmente 20% apenas daquilo que fazemos tem que ser feito exclusivamente por nós. 80% das tarefas que muitas vezes temos executado, elas podem ser atribuídas para outras pessoas. Talvez o estresse tenha feito parte da sua vida, tem feito parte das nossas vidas, porque nós ainda não aprendemos o hábito de delegar, o hábito de transmitir responsabilidade e autoridade para as pessoas. A maioria dos homens persegue o prazer de maneira tão afoita que quando se dá conta, passa por ele despercebidamente. Se livre da pressa. Deus não está com pressa. Quanto mais na correria você viver, mais cansado você vai estar. Menos você vai conseguir desenvolver o hábito da alegria. Não vai conseguir desenvolver hábitos saudáveis. Então, a partir de hoje, remaneje a sua agenda, reveja as suas prioridades e passe a ter mais tempo livre e gaste o seu tempo apenas com aquilo que realmente importa. Capítulo 14, o nosso 11º comportamento, hábitos emocionais. Talvez esse hábito é algo que muitas vezes tem destruído a vida das pessoas. Cada vez mais temos visto pessoas com depressão, temos visto pessoas com problemas nas suas áreas emocionais, pessoas que têm feito de suas vidas uma vida de vitimização. Tudo elas dizem, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tive oportunidade assim, é porque eu nasci na família assado. Mas algo que nós precisamos entender é que quando Cristo entra na nossa vida, não importa o berço que nós tivemos, todas as coisas se fazem novas e Deus nos dá a oportunidade de viver uma vida diferente. Crie um novo hábito, vença as suas emoções, ande pela sua fé. Leandro, mas eu sou assim, eu sempre nasci assim. A Bíblia diz que nós podemos mudar, nós podemos transformar, desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. A Joyce Meyer, dentro desse capítulo, ela nos ensina a controlar o nosso temperamento. Nós precisamos controlar as nossas ações e reações. Não devemos pagar o mal com o mal, precisamos ser pessoas longânimas. Não devemos ter esse sentimento de autocomiseração, onde tudo que é de ruim acontece comigo, onde ninguém me ama, ninguém me quer, a vida só é ruim para mim. Deixa eu dizer algo para você. Estar no mundo é ter a certeza de desafios que vão se levantar. Mas em João 16:33, Jesus também disse que ele estava nos contando essas verdades para que nós pudéssemos ter paz. Todas as pessoas têm problemas, mas aqueles que vivem uma vida de bons hábitos, de fé, confissão, confiam em Deus de todo o seu coração, elas vencem, elas mudam. Crie um bom hábito dominando as suas emoções.
12º hábito, o hábito da confiança. Uma pessoa que confia em Deus e faz disso um hábito da sua vida, não confia apenas na força do seu braço, é uma pessoa que vai viver em constante ousadia. Uma pessoa que confia no Senhor, ela vai poder desfrutar do descanso. A Bíblia diz: tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Salmo 23 também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei aquele que está comigo. Faça da sua confiança para com Deus um hábito na sua vida. Não confie no seu dinheiro, não confie nas notícias, confie no Senhor acima de todas as coisas, porque aquilo que existe nesse mundo pode ser mudado. O Deus que nós servimos é imutável. 13º hábito, o hábito de acrescentar valor aos outros. Todos nós precisamos de um encorajamento regular. Crie um hábito na sua vida, elogie as pessoas, reconheça na vida delas aquilo que elas têm feito de acertado, levante elas, faça do dia de cada pessoa que cruzar pelo seu caminho um dia melhor. Criar esse hábito vai exigir de nós repensarmos como nós temos tratado as pessoas. Como você trata as pessoas que trabalham com você? Como você trata? Como você trata as pessoas que passam por você? Como você trata as pessoas que estão em uma posição inferior a você? Nós precisamos fazer da nossa vida algo que vá sempre agregar, levantar as outras pessoas. Nós precisamos torcer pelo sucesso dos outros. Precisamos aprender a nos alegrar por aquilo de bom que tem acontecido na vida do nosso próximo. Até porque a Bíblia diz que o sucesso do meu irmão é o meu sucesso. E partindo para o fim, o 14º comportamento ou hábito que nós precisamos criar para ter uma boa vida é o hábito da disciplina. Ser uma pessoa disciplinada. Ser uma pessoa disciplinada vai mudar o nosso futuro. Não basta apenas querer agir da melhor forma. Precisamos estar dispostos a nos disciplinar. E isso sempre significa abrir mão de alguma coisa para conseguir outra que desejamos mais. A disciplina vai sempre nos fazer optar pelo caminho da perseverança e não do imediatismo. Criar bons hábitos vai exigir de nós a disciplina de manter as nossas ações corretas no nosso dia a dia. Mas uma vida disciplinada é uma vida que agrada a Deus. Nunca desista. Dificuldades podem se levantar, mas João 14:26 diz que nós temos um consolador, um conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, aquele que está de prontidão e se chama Espírito Santo. Crie bons hábitos, mude a sua vida, viva uma vida de alegria e certamente os limites que hoje existem sobre você, eles serão rompidos. Viva uma vida de alegria, viva uma vida de fé, viva uma vida de bons hábitos. Isso e muito mais nós podemos aprender nesse grande livro da nossa autora Joyce Meyer, o livro Crie Bons Hábitos, Livre-se dos Maus Hábitos. Eu quero te encorajar a ouvir e ouvir de novo, assim como compartilhar com amigos e com pessoas. Caminhe para pessoas que você quer ver bem, pessoas que assim como você e eu precisam criar bons hábitos.